Olhando assim, pode parecer uma planta comum, mas a rosa do deserto é considerada por muitos uma flor diferente, especial e que desperta em quem cultiva uma paixão inigualável. É um hobby, é uma terapia, né? Então é apaixonante. Quem começa a mexer com ela não para daí, né? A rosa do deserto, também chamada de Adenium obesum, desperta a atenção pela beleza e por ser uma planta rústica e que possibilita o uso de diferentes técnicas de manejo. E foi justamente isso que conquistou o Albino Fernandes, que mora em Maracaju. Há 5 anos ele cultiva a flor no quintal de casa. Foi impossível não se apaixonar por elas. Chama atenção pelas cores, pelo formato, né? E aí quem compra uma pink quer uma vermelha, quer uma branca. Aí tem as amarelas, tem as multipétalas, então a coleção é obrigada a aumentar daí, né? Hoje o Albino tem uma coleção de rosas do deserto. São mais de 2.000 plantas de 4 espécies. A rosa do deserto é uma planta muito apreciada, principalmente por colecionadores e que tem um valor expressivo no mercado. Uma muda, por exemplo, como essa daqui, que já começou a dar flor, de uma cor comum, vale em torno de R$ 35, mas uma planta adulta, com bom desenvolvimento, pode ter um valor bem maior. Pode chegar a custar 200, 1.000 ou até mais de R$ 5.000. De olho nesse mercado, o Albino agora está planejando vender sementes e mudas. E para quem está pensando em comprar uma planta, ele dá dicas. Existem diferenças entre as mudas. Uma muda de estaca ou de galho, ela nunca vai ter um tronco grosso como uma muda de semente. Ela sempre vai ser uma estaquinha fina, ela pode até ter uma formação de galhos aqui em cima, mas ela não vai engordar esse tronco aqui. Com as técnicas corretas, ele faz a polinização controlada e consegue ter as próprias sementes por meio de cruzamentos. Além disso, faz enxertos e consegue que uma mesma planta dê flores de 2 ou mais cores diferentes. Manejos que tornam o cultivo ainda mais interessante. E tudo o que ele aprendeu foi por meio da internet. É um segredo aqui de um, segredo de outro, um adubo, uma técnica, e a gente vai aprendendo. Nas redes sociais é grande o número de colecionadores espalhados pelo mundo. E é por meio da internet que um outro apaixonado está conseguindo fazer bons negócios com a rosa do deserto. O Joel tem um site e uma página numa rede social onde faz a comercialização de mudas e sementes. Essas, por exemplo, estão sendo embaladas e logo vão chegar por correspondência nas mãos de mais um comprador. E ele já conquistou clientes pelo Brasil todo. Comecei a fazer alguns negócios, o pessoal me procura querendo sementes, querendo mudas. Então, em torno de 800 a 1.000 mudas por mês a gente consegue comercializar aí por internet, né? Na casa dele, em Campo Grande, são mais de 8.000 plantas de várias espécies. O diferencial é que o Joel sempre gostou de trabalhar com bonsai, uma técnica oriental que consiste em controlar o crescimento e moldar o desenvolvimento da planta. E ele também usa os mesmos conceitos com a rosa do deserto. E o que encanta os colecionadores é justamente essa arte de lidar com as plantas. Quanto maior, mais visível e bem trabalhado for o tronco, mais valioso é o produto. Mas para isso é preciso muita dedicação. A gente vai ver agora como que é feito o replante. O Joel vai explicar para a gente esse processo que é muito importante, né? É aqui que você consegue começar a trabalhar essa planta. É isso. Aqui no exemplo é uma planta de em torno de uns 5 para 6 anos. Ela está nesse vaso aqui, na realidade ela já passou da hora de ser replantada, é um replante de manutenção, né, que a gente fala, e a gente vai aproveitar para dar um espaço maior para ela. Então nós vamos tirar desse vaso, vamos avaliar como está a estrutura de raiz dela e ver o que é possível fazer. Há situações que a gente não faz tudo ao mesmo tempo, você pode fazer uma poda aérea na planta, aguardar ela vir em rebrotação, nesse caso aqui a gente já percebe que ela já está rebrotando, e aí depois de 2, 3 meses a gente faz o trabalho de raiz. Para quem quer ter uma dessas em casa, o colecionador dá algumas orientações. É uma planta que se adaptou muito bem, ela basicamente ela precisa de umas 4 horas de sol por dia, né?
ela precisa ter um substrato úmido, num vaso bem drenado e eventualmente um ácaro, um pulgão. Então não é uma planta difícil. E um dos segredos é a poda. Você ter uma planta bacana é não ter dó de podar a planta, né? Tem que podar, porque com a poda você estimula a planta a desenvolver mais ramificação e a floração se torna mais intensa.